Presidente, venho a essa tribuna para tratar de um artigo da Constituição, o 205. O artigo 205 da Constituição diz o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E no 206, o ensino será ministrado nas escolas com base nos seguintes princípios. E se discorre sobre os princípios. Senhor presidente, nos estados brasileiros e nos mais de 5.564 municípios brasileiros, há uma expectativa de se votar a ideologia de gênero. O que é isso? Dizer às crianças de que homens, meninos e meninas não devem ser tratados assim, porque um menino pode ser menino, mas às vezes menina, e uma menina às vezes pode ser menino. Que pode haver... Muito obrigado, querido. Uma mudança. Então, eu venho a essa tribuna para alertar ao perigo que essas coisas trazem para os princípios da nossa nacionalidade. É importante dizer que educação é obrigação de pai e mãe, é dever do pai e mãe. Ensino é Estado. O pai e a mãe passam para os seus filhos princípios, valores, disciplina, tradições. E isso é plantado num ambiente genético no qual aquela criança pertence. Ela é fruto de uma descendência. Ela vem ao longo de uma família. O Estado, a escola, prestará o ensino. Não é possível, senhor presidente, supor de que uma criança será educada por professores. Ela tem 20, 30 professores. Os professores lidam com ela 1 hora, 2. A educação não pode ser feita sem amor. E esse amor é do pai e da mãe. Esse amor é comprovado pelo exemplo, pela renúncia, pelo sacrifício de um pai que sai para trabalhar, que luta a vida inteira, sob chuva, sol, poeira, para que na sua casa tenha o pão. E para a mãe, que com sua doçura e ternura, derrama luzes da sua alma sobre seus filhos. Isso é educação. É ali que se define sentimentos, princípios, valores, tradições. É nesse ambiente que se dá a educação dos filhos. Escola, 1º grau, 2º grau, ensino básico, universidade, é informação. É a formação para o trabalho, como diz aqui a Constituição. É o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então não cabe discussões próprias do seio da família para serem tratadas ideologicamente por diversos professores e cada um deles com suas convicções. Isso não vinca a índole nem a vocação da alma do povo brasileiro. Eu faço aqui, senhor presidente, essa advertência, esse pedido, esse clamor ao bom senso. Isso clama aos céus, mas clama também aos homens de boa vontade. Educação é pai, é mãe, é avô, é avó, é tia, é ambiente familiar, são princípios, são valores, são tradições, são sentimentos, são disciplina. Isso sim vinca a índole e a vocação de uma criança. Escola, professores podem até dar exemplo, mas é formação, é ensino para preparar para a cidadania e para ser útil à sociedade e à humanidade, desenvolvendo a sua profissão. Escolha da sua vocação profissional. Então não cabe se tratar de impor religião em sala de aula. Não cabe se tratar de ideologia, seja de gênero, sejam outras quaisquer, coisas que pai e mãe saberão conduzir seus filhos e eles, claro, no futuro, poderão
dependendo das circunstâncias do mundo em que viverão, adaptá-las. E é assim, senhor presidente, que tem sido, ao longo dos milênios, no progresso da nossa civilização. Ouço com muita atenção o senador Cristóvão Buarque. Senador Crivella, o senhor está trazendo um tema fundamental da discussão que nós temos no mundo de hoje e aqui no Brasil. Educação não é uma coisa de escola apenas. Toda a razão. Educação é feito por famílias, pela mídia, pelos amigos, pelas religiões. Sem isso, a gente não tem educação. Pode até ter instrução em uma escola, mas não é educação plena, completa. Lamentavelmente, até no mundo de hoje, as famílias ficaram tão ausentes que cada vez mais a escola está sendo obrigada a preencher um papel que antes cabia basicamente à família. Além disso, a mídia está ocupando um papel tão forte e deseducador, em geral, que a escola tem que preencher hoje um papel muito importante. Daí a importância do horário integral. O horário integral, que a criança fica todo dia na escola, hoje não é apenas para dar mais educação, é para tirá-la da rua. Porque ela provavelmente em casa, os pais trabalham, as mães trabalham. Isso é uma das conquistas da civilização contemporânea, o trabalho das mulheres. Então, as crianças ficam nas ruas se a gente não lhes der escola. Agora, o senhor tem toda a razão. Tem um papel fundamental da família. Por isso eu lamento tanto e critico tanto aqui o fato de que o governo não está deixando que se aprove um projeto meu, que já está na última comissão da Câmara, que condiciona a Bolsa Família à presença da família na escola dos filhos. Pelo menos uma vez por ano eu coloquei. Tem que ter. Se as famílias não vão à escola, a escola não preenche o papel da educação. Quanto ao lado do papel da escola na promoção de ideias, ideologias, religiões, aí talvez haja uma discordância. Para mim, nós não podemos deixar que a escola passe uma religião, passe uma ideia, mas deve passar todas. Deve ter liberdade para que todos possam manifestar-se dentro da escola, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, sobre todas as ideias. Eu tenho escutado uma preocupação até correta de pessoas contra doutrinamento das escolas. Mas só que doutrinamento a gente tem que ser contra em todos os lugares, não só na escola. Doutrinamento no quartel, doutrinamento no trabalho, doutrinamento nos campos de futebol, tem que ser contra em todos os lugares. A maneira, porém, de enfrentar isso, que nós estamos de acordo, a diferença é se a gente faz isso proibindo a fala daqueles que tentam defender uma ideia, ou a gente abre para que todos possam dizer a ideia que tem. Eu sou defensor dessa segunda alternativa. Eu creio que a liberdade mata as doutrinas. Doutrina é fruto do isolamento de uma ideia, abandonando as outras. Quando todas as ideias vêm, acaba o doutrinamento. Oxigena. E todas as ideias vão conviver. Alguns podem até se sentir, como a gente vê hoje no mundo, com uma ideia tão forte que parece uma mania dele, que é o que chama de doutrina. Fica para ele. Não se espalha. Doutrina não se espalha na liberdade. Na liberdade se espalha ideia. E isso é bom. E que haja confronto, que haja divergência, que haja provocações. Eu fico preocupado quando eu tenho visto algumas ideias no sentido de, em nome de proibir o doutrinamento, querer proibir professores de se manifestarem de acordo com a sua crença, com a sua ideologia, com o seu pensamento. Até porque, no primeiro momento, vão escolher uma doutrina para ser barrada. Depois virão as outras, e as outras, e as outras, e as outras. E um dia, em nome de combater a doutrina, a escola vai ficar em silêncio. Porque as ideias serão todas proibidas. E as religiões serão também perseguidas por aquela que tiver mais poder naquele momento, até que uma outra surja
e abafe essa também. Então, nós estamos perfeitamente de acordo com os seguintes pontos. Papel da família na educação. Eu acrescento o papel das igrejas na educação. O papel dos amigos. Um professor raramente faz um aluno virar leitor, mas um amigo faz. Um professor raramente faz um aluno cair na droga, mas um amigo faz. Por isso o amigo é tão importante. Os pais se preocupam, às vezes, mais com o professor do que com os amigos. Tem que se preocupar muito com os amigos e as amigas. Então, nisso estamos de acordo. Estamos de acordo também que precisa acabar com o papel doutrinador dentro de uma escola, dentro de qualquer ambiente. As igrejas têm direito de fazer a sua doutrina, porque vai para lá quem quer ouvir aquilo, quem está de acordo com aquilo. É diferente. Mas ela tem que conviver com as outras igrejas ao redor que vão tentar passar outras doutrinas. Esse debate é fundamental. Eu acho que a melhor maneira de enfrentar a liberdade não é proibindo uma ou outra ideia, é abrindo para todas as ideias. O debate. A liberdade mata as doutrinas, salvo nas crenças religiosas, que aí não tem nada a ver com o debate. Aí é uma revelação divina, que uns têm, outros não conseguem ter, que uns têm de alguma forma, outros têm de outra. Vamos abrir o debate, vamos proibir o monopólio de qualquer ideia, isso sim. Monopólio de qualquer ideia tem que proibir. Mas, se a gente solta o debate para todas as ideias, nenhuma doutrina vai resistir como ideia. Resiste como fé, que aí não tem nada a ver com o debate. Então, nesse ponto, nós estamos de acordo. É preciso acabar que as escolas doutrinadoras. Talvez discordemos da forma. Eu defendo a liberdade plena. O fim de qualquer monopólio de ideia. E aí, que as ideias floresçam, no choque entre elas. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Vossa Excelência tem uma concepção bíblica. A primeira página da Bíblia fala no paraíso. A descrição que dá é de um local aprazível, de muitas árvores, de muitos rios. Duas tinham um nome, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. A árvore do bem e do mal já simbolizava o princípio sagrado de escolher o seu próprio destino, de tomar a sua própria decisão, das pessoas serem livres para decidirem entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. De tal maneira que o fanatismo religioso, muitas vezes, não entende isso. Agora, o fato é que Vossa Excelência toca num assunto importante. Nós temos como matriz fundamental, do berço, a idade da consciência, os primeiros anos, o papel da família. O exemplo da família é exemplo de renúncia, de sacrifício. As palavras de um pai ficam gravadas na consciência, mas no momento em que ele tem amor, e amor é renúncia, no momento em que ele se devota à sua esposa, ao seu lar, que ele trabalha, que ele luta, como eu disse, de segunda a sexta-feira, sob chuva, sol, poeira, pode ser um pai humilde, um operário. Aquilo fica gravado no coração da criança. Ela nutre pelo pai uma admiração de um herói, ou da mãe, no seu sacrifício, na sua abnegação, no seu devotado amor. Esse é um papel que o professor não presta. O aluno tem 20, 30 professores que vão lidar com ele de maneira fraterna, mas que não vão amá-lo como uma mãe e um pai. E não é possível educar sem amor. E é esse amor capaz de vincar a nossa índole, a nossa vocação, dentro dos princípios, dos valores, dos sentimentos, das disciplinas, das rotinas daquele lar. Aquele lar é formado pelos avós, pelos bisavós. Aquele lar vem de uma linhagem. Ali é um universo genético. As sementes são plantadas em solo fértil. E assim vão se perpetuando as famílias. É assim que somos nós brasileiros. Nós não podemos, amanhã ou depois, dizer, por exemplo, que está certo um professor, a título apenas de ilustração que for, dizer para uma criança o seguinte: você é menino ou menina, Joãozinho? Não, eu sou menino.
mamãe diz que eu sou menino. Olha, nós não sabemos. Você tem que experimentar uma relação homossexual para saber se você gosta. Se você gostar, então você não é menino. Você pode ser menina. Isso não é conselho que se dê a uma criança. Pois é isso que nós estamos discutindo. Ideologia de gênero. Meu filho, quando fui missionário na África, voltou um dia da escola com essa ideologia. Na África, na colônia britânica, lá você tinha livros escolares que tinha, por exemplo, a Branca de Neve e os Sete Anões, e tinha o Branco de Neve e os Sete Anões eram homossexuais. Era uma outra versão, uma versão LGBT, na verdade, invadindo aquilo que cabe ao pai, que cabe à mãe. Ora, essas coisas têm um valor sagrado. Essas coisas são caras a nós. Não é só aos evangélicos, aos católicos, aos espíritas, ou a quem professa uma religião. Elas são caras a todos aqueles que vêm de uma civilização cristã ocidental, ou mesmo de uma civilização oriental, mas cujas tradições, os princípios, os valores são da família, daquela família adâmica. Um homem, uma mulher e seus filhos. Senador Cristóvão Buarque, veja que espetáculo essa descrição. Adão, ele tinha o paraíso, o homem mais rico que já houve. Tinha comunhão com Deus na virada do dia, mas ainda sentia solidão. Nem a comunhão com Deus, nem a posse do mundo lhe substituía a família. Deus não tirou Eva da cabeça nem dos pés, da costela para que fosse igual. O homem não entendeu. Passaram milênios escravizando as mulheres, fazendo-as serem sub-humanas. Segunda categoria, tragédia. Deus criou uma Eva. As civilizações que têm 5, 6, 7, 8 Evas, como na África, vez ou outra são varridas por endemias como a AIDS. Porque há uma promiscuidade enorme. Também não foi Ivo, foi Eva, com a sua característica feminina, e se completavam. Há, nisso tudo, eu diria a Vossa Excelência, lições que ficam marcadas e que vão dirigir o ensino das famílias, independente do conceito religioso. Então, o pai, ele veste o menino, ele leva o menino para o futebol, ele leva o menino à bravura, e a mãe, a sua filha, a ternura, a coragem também, mas as coisas da menina, as bonecas, ao ambiente doméstico, a cozinha, a poesia, são coisas que eu encontro em todos os lados, na maioria deles, seja em Rondônia, no Rio Grande do Sul, seja no Espírito Santo, é a família, é a nossa família. Então, essas coisas estão escritas aqui na Constituição. Estado e família. Família e educação, Estado, cidadania, formação profissional, prestar serviço à humanidade, não é? Incutir nele a convivência. E agora, com essa discussão de ideologia de gênero, nós ficamos sujeitos a deformações, que amanhã poderão ter reflexos muito, eu diria, complexos até de serem avaliados, porque vai dar uma confusão no futuro. E pior, desautorizar o pai e a mãe na sua autoridade educadora. Mas eu ouço o senador Ricardo Ferraz com muita atenção. Senador Marcelo Crivella, o tema tem ganho destaque no meu estado. Tem ganho destaque porque o Plano Nacional de Educação define que os planos estaduais e os planos municipais devem seguir essa mesma linha e essa mesma orientação, e a ficha começa a cair à medida em que esse debate começa a ganhar capilaridade nos estados, nos municípios, nas comunidades. E o confronto de orientação ou a confusão que o Estado cria na cabeça da organização das famílias é muito grande. A separação do Estado e da religião é absoluta. Mas, nesse caso, o Estado está invadindo e criando um conflito entre a formação da estruturação de cada família e a orientação que o menino
que a menina vai receber na escola. Eu acho que o professor tem que ensinar geografia, português, matemática, para que, de forma muito objetiva, claro que tem que contribuir para a formação do seu caráter cidadão e assim por diante, para que ele possa se colocar diante da sociedade com espírito e com responsabilidade coletiva. Mas eu acho que, fundamentalmente, a formação, a transferência de princípios, de valores, isso é papel da família. E acho, sinceramente, que o Estado está procurando chifre em cabeça de cavalo. Ou está querendo, por assim dizer, desafiar a lei da gravidade. Como se pudesse fazer chover de baixo para cima. A meu juízo, é um tipo de debate que não faz e não tem o menor sentido essa ideologia de gênero. De modo que eu quero me associar às preocupações, às reflexões que Vossa Excelência traz, sem querer ser o dono da verdade, porque não há dono da verdade. A verdade tem pelo menos 3 faces. Tem a minha, tem a sua e tem a verdade. Quem é capaz de jogar a primeira pedra e afirmar que é dono da verdade? As contribuições do senador Cristóvão Buarque também sempre muito ricas. Mas eu acho que esse tipo de tema, ele invade o dia a dia, os hábitos, os costumes de gerações, que está na formação de princípios civilizatórios. De repente, nessa quadra, nós rasgamos todos esses princípios que está na formação e na construção da sociedade, porque resolvemos inventar a roda. E isso traz enormes consequências na organização e na dicotomia que pode haver entre a orientação que o pai e a mãe dão e a orientação que vai receber na escola. Com qual delas eu vou fazer a opção? Até porque esse tipo de coisa ele vai ser iniciado, eu não digo na pré-escola, mas numa fase em que é o leito da família que vai formando, que vai estruturando a visão, a formação, a transferência, enfim, de princípios e valores. Eu não vi graça nenhuma nisso. Por isso esse tema tem, de fato, merecido lá em nosso Estado, não apenas a manifestação do nosso arcebispo, não apenas da nossa Igreja Católica, mas também de importantes lideranças evangélicas. Esse é um tema dos cristãos. E esse é um tema com o qual nós precisamos enfrentar. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por trazer aí ao plenário do Senado um tema tão importante, tão rico, que diz respeito ao dia a dia das famílias. Eu acho que o Estado está se intrometendo de forma indevida na formação de princípios que são muito caros à sociedade. Cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Ricardo Ferraz. Já vou concluir, senhor presidente, dizendo que é isso. Veja que nesse debate, nesse microcosmo aqui do plenário do Senado Federal, tanto o senador Ferraz como o senador Cristóvão Buarque manifestam preocupações, como a minha também, da ingerência do Estado em temas que são típicos da educação, do pai, da mãe, dos avós, dos tios, do ambiente familiar. Muito obrigado, senhor presidente.